Bom, pessoal, continuando aqui nossa sériezinha sobre o paulinismo, tá? Quem puder já dar um like no vídeo, isso vai aumentar a atividade, engajamento. Enfim, você já conhece como é que está o YouTube, né? Pessoal, no primeiro século, após o suposto Jesus, né, da Bíblia, após as passagens dos evangelhos, começam a surgir várias correntes de pensamentos. Seriam seitas, grupos, pessoas que pregavam algum tipo de Messias e tinham suas próprias doutrinas. E esses grupos, muitas vezes, eles brigavam entre si. Tinham ebionitas, nazarenos, tinha a seita do caminho e mais um monte de seitas, tudo dentro do primeiro e segundo século, tá? E essas seitas, muitas vezes, elas não eram harmônicas nem unidas. Tanto que o próprio Paulo em Coríntios, ele fala, né, que uns diziam que era de Paulo, de Quefas, ou de Cristo, de Apolo, etc. E também na carta de Clemente aos Coríntios, um pai da igreja, ele menciona um motim que teve na comunidade de Coríntio, que é uma comunidade que era elogiada e depois ficou bem difamada por causa das brigas que eles tiveram lá. Os ebionitas, por exemplo, eles não aceitavam Paulo como apóstolo. Mas como depois dos concílios eles colocaram tudo no mesmo livro, né, chamado Bíblia, o cristão não percebe. Ele acha que eles são todos harmônicos e todos amiguinhos só porque estão no mesmo livro, tá? Então nesse vídeo aqui eu vou começar a analisar um pouco a corrente de pensamento joanina, que seria um grupo que seria formado pelo apóstolo João. Dentro da corrente de pensamento joanina tem o quarto evangelho, tem as 3 epístolas de João e tem o Apocalipse. São do mesmo autor? Não. Mas a gente entende que teve a mesma influência. Então isso é uma corrente de pensamento. Por exemplo, o autor do Apocalipse não é o mesmo do Evangelho, mas ele com certeza foi influenciado por aquele grupo que tinha a mesma corrente de pensamento. Por isso que nós chamamos corrente de pensamento joanina. Tá? É o mesmo João que disse isso aqui na sua epístola sobre o anticristo. Ó. Saíram de nós, os apóstolos, mas não eram de nós, os apóstolos. E aqui ele está falando do quê? Do anticristo. Tá? Ele até coloca no plural, né? Muitos se têm feito os anticristos. Já sabeis que é a última hora, etc e tal. Mas não é disso que eu vou falar nesse vídeo não, tá? Isso aqui é só para citar. E tem muita gente aí incomodada com os meus vídeos, falando porque eu estou falando que Paulo é o anticristo. Eu vou começar agora nesse vídeo. Nós vamos ver o Apocalipse, tá? Para quem não sabe o Apocalipse, que é dessa mesma corrente de pensamento, cada carta de cada igreja do Apocalipse, ele parece que está falando da mesma coisa. Mas hoje eu vou falar só de uma igreja só, tá? De Éfeso. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1, onde ele fala assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Assim diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita, o que anda em meio aos 7 candelabros de ouro. Conheça a tua conduta, a tua fadiga e a tua perseverança. Sei que não podes suportar os malvados. Puseste à prova os que se diziam apóstolos e não são, e os descobriste mentiroso. Então o que está acontecendo aqui? Ele está escrevendo para uma comunidade chamada Éfeso. E o que tinha em Éfeso que ele está criticando ali? Falsos apóstolos. Vou até colocar no plural, falsos apóstolos. Um falso apóstolo é alguém que não é aceito como apóstolo pelos outros, ó, por nós. Correto? Vamos ver agora aqui então 1 Coríntios capítulo 9. A partir do primeiro versículo. Vocês podem acompanhar aí com a Bíblia de vocês, tá? Não sou porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Não sois minha obra no Senhor? Ainda que para os outros não seja apóstolo, para vós, ao menos, eu sou. 2 probleminhas aqui, tá? Primeiro ele fala aqui, ó, não sois minha obra no Senhor, isso aqui a gente vai ver mais para frente. Mas aqui ele fala assim, ó, ainda que eu não seja apóstolo para os outros, sou para vós, pois vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. O que ele está dizendo? Que ele não era considerado apóstolo para os outros apóstolos. Está na Bíblia de qualquer um, ó, 1 Coríntios 9. Lembrando que eu não escrevi a Bíblia, tá? Agora vamos ver. Paulo, ele esteve em Éfeso? Teve, não só teve, como ele escreve uma epístola com esse nome. Epístola aos Efésios. Quer ver? Vamos ler aqui, ó. Hebreus, acho que eu passei. Tessalonicenses, Colossenses, Filipenses, Efésios. Aqui, ó, Paulo não era considerado apóstolo e ele também esteve em Efésios e ele escreveu essa carta aqui. Agora, será que essa carta realmente de Paulo
é verdade, tem a ver com os ensinamentos de Cristo? Vamos ver. Deixa eu ver aqui qual que é o versículo que eu estava em mente, que eu esqueci, senão eu vou ficar meia hora aqui procurando. É o capítulo 2, Efésios 2. Eu vou ler a partir do versículo 8. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é o dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se encha de orgulho. Então Paulo está dizendo que a salvação é pela fé e não por obras. Isso ele está dizendo para quem está em Efésio, mesmo ele não sendo considerado apóstolo pelos outros apóstolos. Será que coincide com o que Jesus falou? Vamos ver aqui, ó. Está o versículo aqui. Oh, 27. Não dá para decorar a Bíblia toda, pessoal. É o versículo 27. Pois o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com as suas obras. Mas Paulo disse que não. Paulo falou que ninguém é salvo pelas obras, é só pela chamada fé. Será que Jesus aqui mentiu ou ele se equivocou? Estranho, né, pessoal? Deixa eu só ver se eu acho aqui rapidinho uma outra parte aqui também, senão eu só vou citar. Mateus 25, versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da glória. E serão reunidas em sua presença todas as nações, e ele separará os homens uns dos outros, como um pastor que separa as ovelhas e os bodes. E porá as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Então dirá ao rei aos que tiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, recebei a herança e o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste o que comer. Tive sede e me deste o que beber. Era forasteiro e me acolheste. Estive nu e me vestisse. Doente e me visitaste. Preso e vieste me ver. É isso que o Padre Júlio faz, tá? Eu acho que é o único cristão que eu conheço é o Padre Júlio. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, te alimentamos, com sede, ou te demos de beber? Quando foi que te vimos doente? Tal, ele responde: Em verdade eu vos digo, cada vez que fizeste a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim fizeste. Isso que Jesus está falando aqui é o que, pessoal? É fé ou é obras? Ajudar os pobres, visitar os presos, vestir os miseráveis. É fé que Jesus falou? O jovem rico, ele chega, se aproxima de Jesus e fala: Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O que Jesus fala para ele? Conhece os mandamentos. Por que Jesus não falou para ele assim, ó, acredite em mim e aceite? Ó, eu sou o Messias, acredite em mim que você será salvo. Foi isso que Jesus falou? Não, ele falou: conhece os mandamentos. Não roube, não mate, não cometa adultério, faça essas coisas e será salvo, terá a vida eterna. Aí o jovem responde: mas eu faço tudo isso desde de criança, né, que ele é judeu. Ele falou: agora, se quer ser perfeito, que já é outra questão, vende tudo e dá aos pobres. Mas agora, se a pessoa não quiser ser perfeita, quiser só ter a vida eterna, aqui, ó, Jesus mandou seguir o quê? Os mandamentos. Complicado, né? Vamos ver de novo aqui Efésios, outro pontinho aqui. Eu vou falar só de Efésios nesse vídeo, tá, pessoal? Mas todas as cartas do Apocalipse tem uma indiretazinha para Paulo, tá? Mas aqui eu vou falar só de Efésios. Aqui em Efésios, continuando, ele fala outra coisa interessante. Versículo 14. Ele, né, se referindo a Jesus, é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, tendo derrubado o muro de separação e suprimindo em sua carne a inimizade. A lei dos mandamentos expressa em preceitos, a fim de criar em si mesmo um homem novo, estabelecendo a paz. Então, segundo Paulo, Cristo, ele derruba o quê? A lei dos mandamentos, fazendo na sua carne de dois povos um só. Então, quer dizer, ninguém precisa seguir mais a lei de Moisés, pessoal. Vocês estavam separados, estavam fora da congregação, etc. e tal, mas agora não precisa mais, que Cristo já aboliu a lei dos mandamentos. É isso que Paulo está dizendo aqui. Vamos ver agora o próprio Cristo. Ainda tem gente que vem nos comentários dizer que não tem contradição na Bíblia, né?
Tem gente que fala assim, lê o contexto, amadinho. O Novo Testamento inteiro tira o Velho Testamento do contexto e eles aceitam. Já notaram isso? Mateus 5, 17. Aqui, segundo o autor, é Jesus que está dizendo, tá? Não sou eu. Não penseis que eu vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim revogá-los, mas dar-lhe pleno cumprimento. Porque em verdade, então Jesus não está mentindo aqui. Vos digo que até que passem o céu e a terra, não será omitido nenhum só i ou uma vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. Aquele, portanto, que violar um só desses menores mandamentos e ensinar aos homens a fazerem o mesmo, ou seja, violar os mandamentos da lei de Moisés, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os praticar e os ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Paulo estava ensinando o quê, pessoal? Que deveriam seguir os mandamentos ou que os mandamentos não valiam mais nada? Jesus disse que os mandamentos não valiam mais nada, ele veio abolir a lei? Complicado, né, pessoal? Eu vou ver se eu acho um último versículo aqui na Epístola de João, senão eu só vou citar uma das Epístolas de João. As pessoas dizem que não, cara, já era para ter, que Jesus aboliu a lei. Achei, aqui, ó. Primeira Epístola de João, capítulo 2, dessa corrente de pensamento aqui, ó, joanina. Olha o que João diz. Deixa eu ver a partir do versículo 3. E sabemos que o conhecemos, quem? Jesus. Por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Versículo 4. Aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Aqui, ó, João, pós-ressurreição. O pessoal não fala aí que a graça, a lei foi abolida, a graça, aqui já é pós-ressurreição de Jesus. Aqui João já estava bem longevo, né, escrevendo essa carta. Ele fala, aquele que diz que conhece a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E aí, pessoal, como é que fica? É a mesma coisa que Paulo pregava? Não. Porque aqui nós temos duas correntes de pensamento diferentes, a corrente de pensamento joanina e a paulina. A corrente de pensamento paulina era contra a lei, era anomista. Por isso que alguns grupos, como os ebionitas, e parece que os nazarenos também, não tenho certeza, não aceitavam Paulo. Porque eles entendiam que se Deus deu a lei a Torá, como é que de repente Deus mudou de ideia e aboliu a lei? A lei não vale mais nada, ó. Cristo desfez os mandamentos. Era isso que os outros apóstolos pregavam? Não. Do pouco que nós temos dos outros apóstolos, né, que não entraram na Bíblia, olha aqui, ó. Eu acabei de ler, ó. Isso nós sabemos quem conhece a Deus, quem guarda os seus mandamentos. João chega a dizer o seguinte, ó, os seus mandamentos não são pesados. Aí chega hoje os cristãos veem com aquela narrativa, né? Porque ninguém consegue cumprir os mandamentos. E só para finalizar, pessoal, quem é contra a lei é chamado de antinomista ou anomista, tá? Eu só vou ler um versículozinho aqui só para finalizar, para vocês verem como é verdade isso daqui, ó. Saíram de nós, o anticristo, mas não eram de nós, eram falsos apóstolos, mesmo lugar Efésios, e pregavam contra a lei de Deus e contra as obras. Sendo que Jesus falou que as suas obras sejam manifestas para que as pessoas vejam a glória de Deus. Aí é complicado. Ó, já abri no livro certo. Bom, pessoal, eu não vou achar aqui qual é o versículo certo, tá? Não, achei. Aqui, ó. Eu estou lendo aqui o livro de Daniel, capítulo 7, onde Daniel fala aqui daquele ser maligno, né, que seria Antíoco Epífanes. E aqui no versículo 25, olha que interessante, ó. Proferirá insultos contra o Altíssimo e porá à prova os santos do Altíssimo. Lembra que eu falei que às vezes Deus permite pessoas más para colocar à prova o povo? Ele tentará mudar os tempos e a lei. Ou seja, se essa figura aqui do Antíoco Epífanes é uma figura maligna e ele tentaria mudar a lei, é porque não seria uma coisa boa. Concordam comigo? Tanto que os cristãos, né, eles tentam pegar essa profecia de Daniel e dizer que é o anticristo. Eles fazem uma salada mista. Então eu vou finalizar o vídeo com esse argumento. Se o anticristo ali, que é Antíoco Epífanes, é tão mal, é um ser que vai vir, os cristãos têm medo, vai colocar o chip em todo mundo, vai dominar o planeta inteiro, por que ele segue um apóstolo que faz exatamente a mesma coisa que esse anticristo, o Antíoco Epífanes? Um apóstolo que tentou mudar os tempos, a lei, foi contra o próprio Deus e Jesus, já mostrei nos vídeos anteriores. Faz algum sentido para vocês? Quer dizer, os cristãos temem o anticristo, que é chamado, inclusive por Paulo, de um homem da iniquidade. Iniquidade é quem é contra a lei. Eu já expliquei isso para vocês no grego.
iniquidade é sem ou contra lei. É anomia em grego. Bom, em grego é a, com prefixo de negação, que nem ateu, agnóstico, mas nomos em grego, é lei. Então, se vier um homem da iniquidade, os que os cristãos tanto temem, eles não deveriam nem ter medo, porque Paulo derrubou no chão toda a lei de Moisés. Por isso que nenhuma igreja segue a lei de Moisés. Paulo não falou aqui, nós acabamos de ler, que Jesus derrubou os mandamentos? Inclusive é um versículo, né, que os gracistas usam para dizer que a lei foi abolida. Por que Paulo então bate tanto com característica dessas pessoas que eles entendem que seriam anticristos, como Antíoco Epífanes? Complicado, né, pessoal? Paulo saiu do meio apostólico porque ele não batia com essa corrente aqui joanina, porque no entendimento de Paulo a lei não deveria ser seguida. Chega João e fala o contrário. Ó. Quem conhece a Deus guarda os seus mandamentos, e seus mandamentos não são pesados. E aí, tem diferença ou não tem contradição nenhuma? Ó, Efésios, o mesmo lugar que Paulo foi, pregou essas bobagens, e o mesmo lugar que Paulo escreveu, inclusive, uma epístola. E aí, como é que fica? Ah, porque Daniel 7 é o anticristo, amadinho. O que o anticristo ia fazer? Tentar mudar os tempos e a lei. É exatamente o que Paulo está fazendo aqui. Aí os cristãos agora vão ter que se decidir, a lei é para ser seguida ou não? Porque se a lei não é para ser seguida, então eles estão concordando com o anticristo. Na visão deles, é claro, está ali Antíoco Epífanes, mas eles estão concordando com o anticristo. Ó, Ronaldo, eu sou cristão e eu acho que a lei de Moisés não serve para nada. Então beleza, então se vier esse tal anticristo, o homem da iniquidade que vocês tanto temem, vocês vão aceitar ele de boa. Ele também é contra a lei de Deus. E aí, complicou, né, pessoal? Então aí, pessoal, quem puder dar um like aí no vídeo, isso ajuda a aumentar a atividade de alcance. Obrigado aí por ter assistido, espero que tenham gostado, tá bom? Eu sei que é chato estar pedindo, mas dá um likezinho aí que ajuda a atividade, tá bom? Comente aí o que vocês acharam. Paz a todos.